Saúde, ela seria o resultado dos nossos pensamentos e das nossas ações. Se eu quero, eu posso transformar esse ambiente em um ambiente melhor, em um ambiente mais saudável, em um ambiente mais sustentável, em um ambiente mais renovável, sem que haja impactos, né, de grandes características e que haja também diversidade em tudo que vamos fazer. Então, quando nós falamos desse processo, é necessário que nós técnicos, pensamos em caminhos que visam, de certa forma, desafiar o futuro, né? Diante da vasta gama que nós temos aí de necessidade de termos ambientes mais saudáveis e principalmente campos mais saudáveis. Então, nós temos aí estudando essa questão aí de uma proposta de uma agropecuária mais sustentável, de utilização de uma agropecuária mais característica de benefícios, nós temos então a agroecologia, um pensamento agroecológico que é a ciência que nos direciona o desenvolvimento rural a partir da agropecuária mais sustentável e dos pontos de vista social, econômico e ambiental. Ela norteia várias variáveis culturais, políticas e de sustentabilidade. Então, ela tem alguns princípios. Olha esses princípios aqui que nós falamos de agroecologia. O primeiro, baixa de insumo, baixa dependência de insumos comerciais, ou seja, nas regiões que nós temos, conseguir produzir os nossos próprios insumos através do aproveitamento. 2. Recursos renováveis, uso de recursos renováveis localmente acessíveis. Então, a gente poder, ao invés de buscar fontes não renováveis em outros ambientes, buscar fontes renováveis em que nós. Por exemplo, nossa região sudoeste goiano, ou até mesmo o nosso estado, possui um grande potencial para a exploração de energia fotovoltaica, que é através da energia solar, uso de energia solar. O governo tem programas de colocar essas situações nas casas das pessoas que possuem baixa renda para economizar água e energia, mas de uma certa forma você também está economizando e utilizando um recurso que é renovável de próximo aqui da sua casa. Outro, impacto local, utilização dos impactos benéficos ou benignos do meio ambiente local. Então, é meio que como se nós fôssemos, de uma certa forma, explorar melhor tudo aquilo que nós temos na nossa região. Perto, por exemplo, de uma dificuldade que nós temos aí, de preservação, de uma erosão, o que nós podemos fazer para aproveitar melhor essa condição? Outro fator, condição local, aceitação e tolerância das condições locais antes que a dependência da intensa alteração ou tentativa de controle sobre o meio ambiente. Então, aceitar as condições locais sem querer, de uma certa forma, mudá-las. Como assim, especificadamente falando? É aproveitar aquilo que aquela região ela tem para te oferecer. Não adianta eu querer, de uma certa forma, inserir algo que não cabe nessa região, que não é proveniente daqui, que não vai dar certo aqui. Eu vou insistir nisso e, consequentemente, eu vou ter um problema. Como nós vimos aí em sala de aula, problemas de assoreamento ou problemas mesmo de desertificação que aconteceram em regiões do país por falta de manejo adequado ou tentativa ali de utilizar, de uma certa forma, condições que não eram daquela região. O 5, capacidade produtiva. Manutenção da capacidade produtiva em longo prazo, ou seja, isso só pode ser feito através de um manejo adequado de tudo aquilo que nós estamos trabalhando. Se é pasto, manejo adequado do pasto. Se é cultura, manejo adequado da cultura. 6, diversidade, preservação da diversidade biológica e da diversidade cultural que nós temos na cada região. Como nós falamos, diversidade biológica, quando nós precisamos de hoje voltar a incentivar o uso de micro-organismos que são benéficos para a agricultura e benéficos para a pecuária. De uma certa forma, de explorar benignamente a ação desses micro-organismos na questão de poder, de uma certa forma, fornecer nutrientes, de uma certa forma, poder recuperar algumas áreas que estão contaminadas. Então, isso é primordial de nós voltarmos aí a incentivar a diversidade biológica pensando num fator de equilíbrio de maneira geral.
Valorização local, utilização do conhecimento da cultura da população local. O que acontece na maioria das vezes? A gente busca muita mão de obra fora e esquece de valorizar aquilo que nós temos dentro da nossa própria região ou dentro da nossa própria cidade, no lugar que nós nos encontramos. Produção e consumo. Produção de mercadorias para o consumo interno e para exportações. Hoje, por exemplo, se nós formos verificar, se você for falar com qualquer dono de usina, qualquer lugar que você for, a primeira coisa que eles vão falar é que toda a produção, primeiro ela é voltada para o mercado externo, depois a gente pensa no mercado interno, o que sobrar é daqui. Por isso que os melhores produtos brasileiros produzidos não são consumidos por nós, são consumidos pelo exterior. As melhores carnes, as melhores bebidas, tudo é mandado para fora, primeiro para depois atender. A quantidade de açúcar, não sei se vocês já viram falar de um ano aqui no Brasil, acho que 2 ou 3 anos atrás, que o Brasil teve que importar açúcar, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores. Por quê? Porque vendeu toda a sua produção para fora e não tinha como atender o mercado interno. Então a gente tem que pensar muito nesse fator. Às vezes a gente busca muita coisa que a gente poderia dar finalidade aqui para ir para outros lugares. E, claro, nós temos que pensar, né, que esses princípios que são norteados pelos agrossistemas, eles prezam pela justiça social e também pela proteção ambiental, independentemente do rótulo comercial do produto, né, que ele venha conquistar de uma certa forma. A intenção é sempre favorecer um novo ambiente, uma nova segurança e uma nova educação alimentar, né? Novos compromissos, novas atitudes, pensando no benefício que trará essas ações ao meio ambiente. A saúde, meio ambiente e saúde ambiental é uma preocupação que já vem há muito tempo, de se pensar quais são, de certa maneira, os impactos que o desequilíbrio ambiental ele tem causado no processo de saúde ambiental e também na saúde das pessoas. Olha só, as preocupações com a problemática ambiental estão inseridas na saúde pública desde seus primórdios, apesar de só na segunda metade do século XX ter se estruturado uma área específica para tratar dessa questão. Esta área que trata da inter-relação entre saúde e meio ambiente foi denominada de saúde ambiental, que tem como definição para a Organização Mundial da Saúde de saúde ambiental é o campo de atuação da saúde pública que se ocupa das formas de vida, da substância e das condições em torno do ser humano que podem exercer alguma influência sobre sua saúde e sobre o seu bem-estar. Então pensamos eu e você aqui, voltando lá naquela foto, né? Vamos pensar em quantas áreas contaminadas que nós vemos por aí de esgoto a céu aberto. Esse ambiente que nós estamos falando, ele é um ambiente que de uma certa forma traz algum tipo de benefício à saúde? Então, como que nós podemos fazer? É uma situação que gira em torno do seu, mas como nós podemos